livre para todos os públicos. Um projeto da UFG que conta histórias em Libras e português, A Hora do Conto, que você pode inclusive conferir na nossa programação, deu tão certo que agora se expande, criando conteúdos em audiovisual e PDF para a Biblioteca Bilíngue de Literatura Infantil e Juvenil, Libras Português, compondo o acervo da Bibliolibras, que é esse projeto, Biblioteca Brasileira de Português e Libras. Nossos convidados de hoje vão dar detalhes sobre ele, então você vai saber sobre isso e muito mais a partir de agora no Mundo UFG. Olá para quem acompanha a gente na TV e aquele oi especial para os ouvintes da Rádio Universitária 870 AM. Eu sou a Ana Clelma e apresento o programa de hoje. Sou uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos pretos de tamanho médio, cacheados e uso óculos. Na minha companhia, fazendo a interpretação para Libras, está Diogo Marques. Ele é integrante do Labitave. Diogo se identifica como homem de pele parda, tem cabelos castanhos escuros, lisos e curtos e usa óculos, mas hoje ele não está usando óculos. Então vamos receber aqui as nossas convidadas de hoje. Sejam muito bem-vindas. Para falar com a gente sobre o Bibliolibras, esse projeto, está com a gente a produtora executiva do projeto, a Sueli Regino. Ela se descreve como uma mulher branca, cabelos curtos e grisalhos. Tudo bem, Sueli? Seja bem-vinda aqui ao programa. Olá, tudo bom? Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Nós estamos felizes em recebê-la também. E está com a gente também a Thaís Avelar. Ela é professora de Letras Libras e é uma pessoa surda e usuária da Biblioteca de Português e Libras. Thaís se descreve como uma mulher branca com sardas e cabelo castanho escuro cacheado. E o professor Diego Barbosa vai fazer a interpretação da Libras para o português. Tudo bem, professora Thaís? Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Boa tarde a todos. Boa tarde. Bom, professora Sueli, eu quero que você comece falando para a gente sobre esse projeto. Como que ele foi idealizado nessa biblioteca e esse acervo direcionado ao público infantil, juvenil? Bom, quando eu comecei a lecionar no curso de Letras Libras, me chamou a atenção os meus alunos surdos. Eu observava que eles não tinham contato com literatura e que na infância, certamente, não tinham contato também com contos de fadas, literatura infantil. E eu sentia que aquilo ali era alguma coisa que fazia falta na vida deles, não é? Na vida dentro da universidade. Então, eu pensei que talvez pudéssemos começar a contar histórias. Começamos com contos de fadas na Hora do Conto. A Hora do Conto na TV UFG veio em seguida, depois da Hora do Conto, lá na Faculdade de Letras. E vendo esses resultados, vendo como as histórias eram bem recebidas por alunos surdos e ouvintes, aí eu pensei numa biblioteca onde eu pudesse reunir essas histórias, né, em forma de livros bilíngues e audiovisuais, que serviriam tanto para os nossos alunos surdos como para cegos também. Uhum. E, Thaís, como que você conheceu o projeto? Como que foi o seu primeiro contato com ele? E o que você achou, né? Olá mais uma vez. Então, o projeto eu tive contato com ele desde o início, né? Então é muito interessante. Nós temos um acervo ali da literatura, né? Nós temos a tradução para a língua de sinais. Então nós temos um material bilíngue, né? E professora Sueli
parabéns pelo seu trabalho, né? Isso contribui muito para nós, enquanto alunos, nós, enquanto professores surdos, na Faculdade de Letras, do nosso curso Letras Libras e também no Letras Tradução e Interpretação para Libras Português. Na minha última disciplina de estágio, né, estágios em tradução, no nosso curso de Letras Tradução, nós tivemos uma ideia para contribuir para a experiência dos alunos enquanto futuros profissionais tradutores e intérpretes. Então, nós tivemos esse contato com a professora Sueli, nós, há pouco tempo, criamos, a professora Sueli criou o perfil do Bibliolibras no Instagram, com o intuito de divulgar. O site nós já temos há um bom tempo, professora? E no Instagram a gente não tínhamos, nós precisávamos postar ali alguns conteúdos para divulgação da Bibliolibras. Então, nós tivemos essa ideia e nós começamos a trabalhar juntas, para que os alunos fizessem ali as escolhas de alguns livros, de alguns contos, algumas adaptações feitas inclusive pela professora Sueli, Os alunos em dupla fizeram então essa escolha desse conto, desse texto, e fizeram uma pequena resenha desses livros, para que fossem divulgados, Nós encaminhamos para a professora Sueli, logicamente, para ela ter ciência e também nos ajudar a contribuir com o texto feito pelos alunos, e eu pedi para que esses alunos fizessem a tradução para a língua de sinais. E isso está sendo um projeto maravilhoso, está sendo um sucesso. Nós estamos postando agora os vídeos, inclusive para contribuir com a professora Sueli, para que a sociedade conheça o projeto A Bibliolibras. É um Instagram aberto e as pessoas podem ver, se interessar, logicamente, podem inclusive entrar no site depois para ter maiores informações. Certinho, a gente está deixando aí também, vai deixar aqui o endereço do site para quem quiser acessar, o site do projeto. Professora Sueli, eu gostaria que você falasse um pouco mais também sobre esse processo de edição, de separação do material e as especificidades também que tem o processo desse projeto, especificamente o Bibliolibras. Bom, os livros são bem trabalhosos. Tudo que nós fizemos até hoje na Bibliolibras foi com a ajuda do Fundo de Cultura do Estado de Goiás. Então, nós somos, assim, muitíssimo gratos ao Fundo de Cultura. Sem essa ajuda, nós não teríamos a Bibliolibras hoje. Então, da primeira vez que saiu um edital para bibliotecas, nós nos inscrevemos e conseguimos, com isso, colocar 12 livros de contos dos irmãos Grimm na biblioteca, em forma de livro, não é? Livro audiovisual. Então, são livros que a grande característica deles, nós estamos aí vendo agora a Hora do Conto na TV, né? Os livros da Bibliolibras são um pouquinho diferentes desses programas, não é? Aí nós temos a Mariá, que faz também várias interpretações para Bibliolibras, fazendo a Hora do Conto. E os nossos livros, diferente do programa da TV UFG, da Hora do Conto, ele tem do lado direito da tela, a Mariá ocupa o lado esquerdo, e do lado direito nós temos o texto. Então, o texto vai correndo, ele vai sendo lido. Isso é muito interessante para professores que estão ensinando Libras para crianças ouvintes ou ensinando Libras também para crianças surdas. Libras e português, porque a criança surda pode fazer
uma relação entre o sinal e o português que é apresentado ao lado na página. Então, isso é bem didático. Bom, esse primeiro, esse lote, né, essa primeira coleção de livros, nós demoramos depois mais de ano, que aí veio a pandemia, nós chegamos a ganhar um outro incentivo, não é, do governo, mas com a chegada da pandemia tudo parou, foram suspensas, os prêmios do Fundo de Cultura foram suspensos, e ficamos um tempo preparando esses textos, mas assim, porque sabíamos que uma hora íamos poder publicar, e isso aconteceu. Então, nós temos 6 livros novos agora, dos Irmãos Grimm, dessa coleção dos Irmãos Grimm. Temos 3 livros infantis da coleção Maria de Regino, que sou eu. Eu sou escritora também de literatura infantil e juvenil, e eu tinha esses livros, achei que eram livros curtinhos, que poderiam entrar na Bibliolibras, e eles entraram, esses 3 livros. E temos também, começamos esse ano com uma novidade, essa foi feita sem dinheiro público, foi feita por mim, assim, pedindo ajuda, quem pudesse colaborar para poder terminar esse trabalho, que eu queria muito vê-lo pronto, antes de me aposentar, que eu estou próxima da aposentadoria, que é o Bibliolibras acadêmico. Então, ali, textos acadêmicos, textos utilizados em sala de aula por mim, eu compilei num livro de teoria da literatura, mas um livro assim, que reúne as minhas aulas, certo? E depois tem também, acompanhando o livro, tem os vídeos das aulas, o que é uma facilidade para o aluno que quiser conhecer o assunto. Também publicamos, assim, sem incentivo, né? Com nossas possibilidades, publicamos também uma adaptação da Odisseia. Essa adaptação tem a ver com a TV UFG, porque o meu projeto de pós-doutoramento é realizado lá na FIC, sob a supervisão do professor Goiamérico. Ele envolve o preparo dos textos para a série da Odisseia que a TV UFG está preparando, não é? Creio que para o próximo ano. Então, com esse material da Odisseia, eu montei esse livro. Então, esse livro é isso. Quando estiver prontinho a série, né, nova, eu vou poder colocar junto com o livro os programas também da TV UFG. Perfeito, a gente está aqui ansioso para assistir. E, Thaís, para você, qual que é a importância de projetos como esse que buscam garantir que a inclusão realmente ocorra? A inclusão, principalmente sobre a educação bilíngue, como a professora Sueli acabou de destacar, para nós surdos é extremamente importante, né? Então, amplia os nossos horizontes, nós temos contato direto com a literatura, e essa literatura na nossa língua, né? Então, a literatura, nós sabemos que é um tema mais complicado para nós lermos em uma segunda língua. Então, esse projeto, trazendo esse projeto bilíngue para nós, né, com a literatura bilíngue, é extremamente relevante. E eu aguardo, logicamente, a professora Sueli e também que nós possamos divulgar para outras escolas, né? Aqui em Goiânia nós temos a escola bilíngue, né? Centro Elísio Campos, né, que é na Associação de Surdos.
Então, é um ponto de referência para que nós possamos divulgar mais o site da Bibliolibras e todos os materiais que ali já estão traduzidos, né? Nós temos poucas publicações que tenham essa mesma vertente, né? Nós temos algumas publicações no Sul, em São Paulo, nós temos algumas escolas, né? No INES, né, que é o Instituto Nacional de Educação de Surdos, no Rio de Janeiro, nós temos algumas publicações. Nós temos a editora Ararazu também como ponto de referência, né, onde nós tínhamos alguns DVDs, né, com a tradução e também com a contação de histórias em língua de sinais. Perfeito. Thaís, é importante sempre a gente ressaltar aqui também o que nós, enquanto sociedade, temos que fazer, precisamos fazer para garantir que a inclusão ocorra realmente, né? Não só na literatura, mas também em outros espaços. Em outras áreas, Ana? Exato. Ah, sim. Ana, é extremamente importante. Nós precisamos de financiamento para que essas ações aconteçam, né? Como a professora Sueli acabou de destacar, que esse fomento para o projeto foi extremamente importante, principalmente também para o trabalho, para a equipe como um todo, né? É um material muito extenso, né? As traduções não são rápidas, né? O material audiovisual ele precisa ser editado, então nós temos muitas questões envolvidas que apenas com fomento, com recursos nós conseguimos, né? Então nós precisamos criar mais projetos, inclusive, né? O Diogo, na TV UFG, participa de um projeto também, que é o LabTAV. Então, nós precisamos de projetos que fomentem essa acessibilidade em outros espaços, né? Então, o professor Diego e também o Diogo, trabalhando no LabTAV, nós trouxemos uma visibilidade muito grande para a sociedade quanto à língua de sinais, né? Então, outros surdos podem acompanhar o conteúdo, podem buscar mais conhecimento, né? Então, nós temos outros materiais também que são traduzidos, por exemplo, editais de vestibulares, enfim, nós temos diferentes ações que vão garantir essa acessibilidade. Então, para os ouvintes, lendo na sua própria língua, é confortável, mas se você for ler em inglês, você vai ter algumas dificuldades. Da mesma forma, para nós, a nossa primeira língua é a língua de sinais e a segunda língua é o português. Então, quando os dois estão relacionados, quando nós temos uma comunicação bilíngue, isso favorece muito a comunidade surda. Perfeito, professor. Eu quero aqui agradecer a presença de vocês. Thaís, muito obrigada por participar aqui com a gente. Eu que agradeço mais uma vez. Obrigado a todos. Professora Sueli, muito obrigado também pela sua participação aqui conosco. Seu microfone, professora. Separada, congelou a imagem. Ah, sim. Eu tenho a agradecer, não é, essa oportunidade de divulgar Bibliolibras, que ela realmente precisa ser divulgada. E eu pedi a vocês que vem, nós teremos 9 livros, e quando lançar esses livros, eu gostaria de poder contar com a divulgação da UFG.
Nós que agradecemos a presença de vocês aqui. Muito obrigada. E agora nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente continua falando sobre esse projeto, o Bibliolibras. Voltamos já. Estamos de volta com mais Mundo UFG. Acompanhe a gente nas redes sociais da TV UFG. Estamos no YouTube, Instagram, Facebook, Twitter e TikTok. Por lá você pode interagir com a gente, curta, comente, compartilhe o nosso conteúdo. E agora nós vamos receber aqui os nossos convidados desse segundo bloco. Nós estamos com o Pablo Pinto, ele é coordenador do projeto Bibliolibras. Pablo se descreve como um homem branco e magro. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem, grato, Ana, pela introdução, pela apresentação aí. Perfeito. A gente estava aqui com a professora Mariá também, mas caso ela volte, a gente fala com ela. Enquanto isso, vamos continuar com você, professor Pablo. A gente estava falando no bloco anterior sobre as videoaulas, né? Nesse projeto também temos lá materiais disponíveis, videoaulas. Conta um pouco mais para a gente dos conteúdos dessas videoaulas e qual a importância desse projeto para a formação dos professores. A Bibliolibras, ela, inicialmente, ela não contava com essa parte de educação, né? Nós teríamos lá uma série de aulas de introdução à literatura na Bibliolibras para atender essa demanda de pessoas que querem aprofundar um pouco mais os estudos nesse assunto, né? Abranger um pouco mais para quem é surdo, né, e não tem acesso a esses conteúdos. E a professora Sueli, ela gravou essas aulas através junto com o pessoal da UFG, né, e nós aproveitamos esse conteúdo, já que a gente estava na pandemia e os conteúdos eram passados todos virtualmente, né, então nós aproveitamos esses conteúdos e temos esse conteúdo extra lá. Não é bem o foco da Bibliolibras, mas é um conteúdo que auxilia, né, e agrega valor. Certo. E, professor, para o público infantil, e crianças e adolescentes, qual que é o papel da literatura, da leitura, da literatura, enfim? Então, a Bibliolibras, ela auxilia crianças também para auxiliar na leitura, porque assim, quando a gente ouve um conto, uma história e que é agradável, que cativa a gente, que a gente gosta, a gente começa a buscar outras, né? A gente ela desperta na gente o interesse por histórias. Então, esse é um dos trabalhos principais da Bibliolibras, né? Por exemplo, os meus filhos não são surdos, né? Mas eles são ouvintes. Mas eu mostro para ele os livros, eles escutam, né, os livros, eles veem as traduções em Libras e eles gostam, né? São histórias que auxiliam eles. E, por exemplo, minha filha, que está um pouquinho mais velha, com 11 anos, ela já gosta de ler sozinha. Ela começou a pegar o hábito e ela mesma vai pegar os livros e ela mesma começa a ler. Então, a criança que escuta histórias, que vê histórias no canal desde cedo, com certeza ela vai abrir esse interesse maior aí pela literatura. Uhum. Eu gostaria que você falasse um pouco mais também sobre o acervo, porque é uma biblioteca, né? Qual que é o acervo que está lá? Gostaria que você destrinchasse isso um pouco mais para a gente, por favor. Como é um projeto ainda inicial, nosso acervo ainda é pequeno comparado com o potencial que tem. Mas, por exemplo, nós temos na biblioteca temos 12 livros dos irmãos Grimm. Uhum. Agora, nesse novo lançamento que a gente está fazendo atualmente, mais 6. Então, são histórias muitas histórias que às vezes as pessoas nunca ouviram dos irmãos Grimm. As pessoas às vezes conhecem algumas histórias, né? Como muito famosas, como João e Maria, por exemplo. Tem outra como
deixa eu lembrar aqui, Rapunzel, tem Cinderela também é outra famosa. Mas fora essas famosas, tem algumas que as pessoas conhecem, né? E até essas próprias histórias, elas são contadas diferentes. A Rapunzel não é aquela história que a gente da Disney, não é a mesma da Disney. Ela é mais aproximada do original, que os irmãos Grimm escreveram lá séculos atrás, né? E então essa variedade que a gente às vezes não tem acesso, que eu acho que é um grande valor que a biblioteca tem, né? Além desses livros também dos irmãos Grimm, nós temos alguns livros da professora Sueli Maria de Regina, né? Nós temos livros da Bruxinha Aprendiz, Anisa Bruxinha Aprendiz. Nós temos um livro também dois livros da Anisa Bruxinha Aprendiz, e tem A Bruxa das Rosas Acácias, que são os 3 livros da professora Sueli Maria de Regina, que estão aí na biblioteca, na Bibliolivros. Perfeito. Oi? Sim? Pode continuar, perdão. Não, e a gente, assim, nós, a partir de projetos, né, culturais, que eu auxilio como produtor, que a gente vai buscando achar, né, novas histórias para a gente colocar dentro dessa mesma linha, né, nesse mesmo tema, para colocar dentro da Bibliolivros. Então, por enquanto, a gente ainda está dando passos pequenos, né, mas com uma estrutura de base para levar ela num potencial bem maior da biblioteca, né? Então, a gente está fazendo assim, a base bem feita para ela poder crescer bastante. Bom, nós recebemos aqui agora sim a Mariá, seja bem-vinda. Ela é professora, não é isso? Intérprete de Libras, e ela é integrante do projeto. Talvez até quem acompanha a TV UFG está se lembrando do rostinho dela, porque ela é do Hora do Conto, né? Tudo bem, Mariá? Seja bem-vinda ao programa Mundo UFG. Tudo bem, isso mesmo. Eu faço as interpretações do projeto da professora Sueli, né, passando da língua portuguesa para Libras, né, língua brasileira de sinais. Perfeito, Sueli. Eu quero começar perguntando para você, pedindo para você falar um pouco mais sobre essa sua experiência no projeto, como que começou e como que está sendo até agora. O projeto começou com a ideia da professora Sueli, percebendo que os surdos não tinham acesso à literatura, né, a histórias, a contos de fadas. Desde a infância, eles não têm esse contato com a literatura. Então, ela quis proporcionar isso para a comunidade surda. E começou com os alunos do Letras Libras, mas abriu para a comunidade que quisesse ir lá assistir no mini auditório na Faculdade de Letras, no prédio Cora Coralina. E aí, depois ela ampliou, fez o PIBID com esse tema, Hora do Conto, e nesse período, os alunos podiam ir para as escolas contar histórias em Libras. Muitos filmavam lá, pedia para eu ensinar alguns sinais, tiravam dúvidas, e contavam nas escolas para as crianças. Aí depois teve o projeto ampliado para a TV UFG, né, com parceria com vocês aí. E tem ganho uma repercussão boa, né? Eu fico sabendo de pessoas que assistiram em vários estados do Brasil. A gente soube de estarem assistindo na França, em Paris, porque muitos não sabem, mas a nossa língua brasileira de sinais, ela é de origem francesa. Então, a gente consegue compreender o que um surdo sinalizante da língua de sinais francesa diz, e eles também conseguem compreender a língua brasileira de sinais. Então, tem sido muito bom esse projeto, né? A literatura, ela é um canal de conhecimento e também de autoconhecimento, né?
é muito importante o trabalho literário. Perfeito. E como que você falou um pouco sobre essa recepção do público, né? E como é para você ter essa recepção de um projeto como esse? Você imaginava que chegaria a tamanha repercussão? Como que você percebe tudo isso? Não imaginava, de forma alguma. A gente começou lá no mini auditório, era cerca de umas 20 pessoas, e era divertido, né? Ficar lá, interpretava a história, né? E depois a professora Sueli fazia uma análise dessa história, os surdos faziam uma comparação assim com a vida, né? Por exemplo, o Alfaiate Valente, a luta que o Alfaiate Valente tem na vida dele para conquistar, para ser conhecido, viajando, tendo aventuras, se superando, né? Então, os surdos faziam uma relação com a vida dele, com as barreiras que ele sofre desde a infância. Então, era uma forma de se conhecer. Os surdos viam que eles podiam também crescer, desenvolver, conhecer coisas novas, e a vida como uma aventura, né? Em que a gente tem problemas, mas que também tem soluções e tem momentos agradáveis. Então, assim, tem sido muito bom, e a gente nunca imaginou, eu nunca imaginei que fosse ter essa repercussão. Muita gente tira foto, grava a TV, manda para mim, parentes, amigos, ou me encontra por aí e fala: ah, eu vi você, eu assisto aqueles contos da TV UFG, eu gosto demais, ah, meus filhos gostam, sabe? E tem muita gente também que quer aprender língua de sinais e fala que assiste, que aprendeu, ah, eu aprendi esse sinal. É muito interessante, tem sido muito bom. Sim, eu fui uma dessas pessoas que tietei a professora Maria, que realmente, gente, inclusive eu quero ressaltar aqui que é um dos interprogramas de maior audiência da TV UFG, então o que ela está falando, realmente nos números também demonstram aí. E, professor Pablo, o projeto Bibliolibras, ele foi agraciado aí, né, no projeto na Lei de Incentivo à Cultura. Qual que é o papel dessas leis de incentivo à cultura para tentar garantir também, né, projetos como esse, que a acessibilidade, garantir a acessibilidade? É importantíssimo, né? Porque todo o projeto ele nasceu, a Bibliolibras em si já existia a Hora do Ponto, né? Já existia o projeto, mas nós podermos pegar esse projeto e colocar ele visível para, né, na internet de uma forma com qualidade, bem filmado, com um áudio bom, só foi possível através realmente das leis de incentivo, né? Até agora, nós já passamos por 3 leis de incentivo: o Fundo de Arte e Cultura de Goiás, né, a Aldir Blanc e, novamente, o Fundo de Arte e Cultura de Goiás. E sem essas leis, a gente não poderia ter essa qualidade de trabalho que a gente está podendo apresentar agora. Certo. Maria, eu queria que você falasse um pouco para a gente também sobre os bastidores. Como que funciona a gravação? Porque tudo tem que ser muito bem pensado em todo o processo, né? Desde a criação, você participa também de todos esses processos. Explica para a gente como que funciona. Eu faço um estudo, né, por exemplo, esses contos são antigos, os contos dos irmãos Grimm são bem antigos, então eu fiz estudo analisando assim: quando o alfaiate está costurando uma roupa, naquela época não existia máquina de costura, né, porque os contos são bem antigos, então eu uso a agulha. E se eu fosse falar sobre um conto atual, sobre um alfaiate, é uma pessoa que costura, eu utilizaria o sinal de costura na máquina. Mas como é um conto antigo, eu utilizo a costura com agulha. Se eu for fazer o pote, né, que ele fala que um pote na época não existia rosca, né? Eu imagino assim, ele deve tampar e amarrar, ele não existia rosca.
Então, eu fico tentando adaptar. Nas bailarinas, tenho conta as 12 bailarinas. As 12 bailarinas, se fosse hoje, seria uma sapatilha de ponta, ou então as moças iriam para um baile, elas iriam usar um salto alto. Naquela época não existia salto alto. E os vestidos também eram saias, né, longas, né, era outro tipo de vestimento, né? E então eu fico tentando adaptar esses elementos ao que é antigo. Muitas vezes eu pesquiso a imagem no Google para ver como que era antigamente. E assim eu vou adaptando e fazendo a interpretação. Fora isso, tem a questão de roupa, né? Não pode ter acessórios que chamem atenção, manter uma neutralidade, porque a atenção tem que ser voltada para a língua de sinais. Então, eu não posso usar muitos adereços, um brincão, a maquiagem muito forte, uma roupa estampada, coisas que a gente que é intérprete, que é profissional, sabe, né? Que tem que se atentar a esses detalhes. E aí a questão técnica já fica, né, para quem trabalha nessa área, né? No caso, o Pablo, ou na TV UFG, a iluminação, o som, o recorte das imagens, né? Toda essa edição. Pablo, então gostaria de complementar, por favor, falando como que é feita essa parte técnica. A gente está falando agora da Hora do Conto, né? Do projeto todo em si, para falar a verdade. Sim, então, todo o projeto a gente pensa na forma de valorizar a Libras, né, a interpretação Libras. Então, a Maria ela tem autonomia para criar, né, os sinais próprios das histórias, e a gente busca colocar essa imagem do intérprete, né, no local de destaque no vídeo, que é o principal, e lateralmente o texto, né, para as pessoas que não leem Libras, né, não conseguem interpretar os sinais, consigam pelo menos compreender, né, aprender olhando o que está sendo escrito na lateral e olhando a interpretação. Então, assim, a gente vai aprendendo, mesmo quem não sabe, vai conseguindo mimetizar ali, assim, aprender visualmente, né, alguns sinais, pelo menos deixa de ser algo assim incomum, né? Começa a aproximar um pouco mais aos sinais Libras. E a iluminação, para valorizar, né? O áudio a gente grava tudo em estúdio, tem todo o trabalho de edição do áudio, limpeza, para ter uma qualidade para quem está ouvindo também boa, né? Porque é um projeto que atende a todos, né? Quem é surdo, quem é ouvinte, quem está buscando aprender Libras, então tem que atender a todos da melhor forma possível. Certo. Bom, eu quero aqui agradecer a presença de vocês para falar sobre um projeto tão bonito como esse, tão importante. Muito obrigada e parabenizar, né? Pablo, muito obrigada por participar conosco. Eu que agradeço a atenção e a possibilidade de estar divulgando esse projeto na TV UFG e convido quem ainda não conhece a entrar em bibliolibras.com.br, né? O acesso é gratuito e quem tem filho, então, é algo assim que não pode perder, porque são livros que todos os livros dão abertura para a pessoa conversar com o filho, tem uma ideia principal, os irmãos Grimm sempre deixam ali algo para você trabalhar também, conversar com as crianças, com os jovens, sempre tem algo para se aprender nas histórias, então é muito bom, grato aí a participação. Perfeito, a gente deixou sempre o site aqui para o pessoal ir lá e visitar. Maria, muito obrigada por participar aqui com a gente, contar a sua experiência e um pouco dos bastidores também. Eu sou suspeita de falar que eu amo falar de bastidores. Obrigada. Maria, você está aí? Estou aqui. Um ponto que eu quero falar assim por último é a questão da prosódia, né? Com a voz da professora Sueli narrando a história é que dá todo esse encanto, né? Todo mundo acha muito gostoso ouvir ela contando a história, né? E se não tiver alguém contando a história com essa
dessa forma que ela conta, não tem como eu sinalizar também da mesma forma, porque eu sigo a prosódia dela, né? Quando é outra pessoa contando, tem uma tonalidade completamente diferente. Perfeito, perfeito. Muito obrigada, gente. Bom, agora nós vamos chamar a agenda. Você confere os eventos e serviços que a universidade oferece. Olá a todos, eu sou a Heloísa Caos, uma jovem mulher branca de cabelos longos e loiros. Eu estou em um corredor de prédio da UFG com janelas de ambos os lados. E começa agora mais uma agenda UFG. Iniciamos com uma notícia boa para você que está em busca de qualificação profissional. As Escolas do Futuro de Goiás oferecem cursos técnicos gratuitos e com certificado da UFG nas áreas de tecnologia, marketing e empreendedorismo. São 655 vagas divididas nas modalidades presencial ou à distância. As inscrições elas estão abertas até o dia 3 de janeiro e podem ser feitas pelo site efg.org.br. E atenção, estudantes de graduação da UFG. Foi prorrogado para o dia 8 de janeiro o prazo para as inscrições de bolsistas e voluntários no projeto Educar na Diversidade. A ação prevê a inclusão de alunos do CEPAI UFG com deficiência e necessidades educacionais específicas. Mais informações você encontra no site cepai.ufg.br. E para você que deseja concorrer a uma vaga na UFG em 2023, fique de olho no SISU. O termo de adesão já está disponível e nele você encontra as informações sobre os cursos disponíveis, a quantidade de vagas, além dos requisitos para concorrer. Saiba mais pelo site sisu.ufg.br. Eu me despeço por aqui. Essa foi a agenda de hoje. Continue acompanhando a nossa programação e até mais! E se você quiser ver ou rever qualquer episódio do Mundo UFG, é só procurar nosso canal no YouTube. Lá a gente faz a transmissão ao vivo e deixa todos os programas disponíveis também. Se quiser sugerir alguma pauta para a gente trazer aqui ao programa, entre em contato pelo nosso WhatsApp 629-9181-1406 e aproveita para já baixar nosso aplicativo também. Nele você assiste a programação ao vivo e pode nos mandar mensagem. E eu fico por aqui, mas amanhã o Mundo UFG está de volta te acompanhando sempre no início da tarde. Até a próxima. Tchau, tchau!